Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós lembramos de uma santa que a sua festa já não está no calendário da igreja, mas permanece presente no coração de muita gente. Hoje nós celebramos aquela santa que só é lembrada por muita gente quando tem raios, trovões, tempestade. Pois é, nós estamos lembrando hoje no Gotas de Esperança Santa Bárbara, uma santa tão querida. E alguém pode se perguntar, mas padre, por que ela não está no calendário mais? Esteve durante muitos séculos, mas a história de Santa Bárbara, como é uma santa muito antiga, para nós termos noção, ela é do século III, por volta de 280. Foi o seu nascimento. Então, de lá até agora, a história foi tomando formatos e algumas coisas não puderam ser 100% comprovadas. E levou a reforma da liturgia a atribuir ao dia de hoje, que era habitualmente dedicado a Santa Bárbara, para um outro santo. Mas isso não invalida o culto, a veneração e a devoção a Santa Bárbara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que nos chega até nós é realmente o relato de uma vida muito interessante. A Bárbara era de uma família nobre e seu pai só teve ela. Ela nasceu na cidade de Nicomédia da Bitínia, que hoje fica na Turquia, perto de Izmit, na Turquia. E seu pai, como só teve ela de filho, filha única, decidiu preservá-la das seduções, da corrupção do mundo e trancou-a em uma torre. E nesta torre ela era educada. Sendo educada por pagãos, ela olhava, assim contam dos relatos, olhava para a natureza, para a mata que via desde a sua casa e se perguntava se aquilo era obra dos deuses pagãos. Uma vez que Bárbara era muito bonita e muito rica, pretendentes não faltavam. E Bárbara não aceitou casar com nenhum deles. Seu pai pensou assim consigo. Talvez seja porque ela passou tanto tempo presa nesta torre, é melhor deixá-la sair um pouco, ver o mundo. E numa destas saídas ela teve contato com um cristão. Neste contato com os cristãos, ela aprendeu sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade e em pouco tempo foi batizada. Seu pai decide fazer, assim conta o relato, umas obras lá na torre onde Bárbara vivia e faz 2 janelas. Partindo em viagem, seu pai deixa Bárbara lá
E ela, durante a viagem, a ausência de seu pai, manda abrir uma terceira janela e põe o símbolo, a cruz, o símbolo cristão, em cima da fonte. E quando seu pai volta, acha estranho, ele tinha deixado 2 janelas, agora tem 3. Ela explica que está relacionado com a Santíssima Trindade da fé cristã que ela agora professa. Seu pai, como era membro da nobreza, e seu nome era Dióscoro, decide entregá-la ao governante dali e ela é sentenciada à morte. Então o governador Marciniano tortura e, em meio à tortura, uma jovem chamada Juliana denuncia os algozes, denuncia quem eram os algozes e também é tomada e levada para ser punida por ser cristã. E Bárbara tem os seus seios arrancados. Depois conta também a tradição que os carrascos levam-na, a ela e a Juliana, levam-nas pelas ruas e as pessoas vão insultando, vão agredindo verbalmente estas 2 mulheres por professarem a fé cristã. E isso pelas ruas de Nicomédia, claro. E o governador diz que o pai de Bárbara tem que cumprir a sentença. Aquele homem, movido pelo ódio, decepa a cabeça de Bárbara e, segundo a tradição, naquele momento ele é fulminado com um raio, ouve-se trovões, e a partir daí vem a devoção a Santa Bárbara como protetora contra os raios e trovões. Ela é considerada uma dos 14 santos auxiliares, que outro dia eu posso explicar quais são. E esta devoção permaneceu até hoje no coração das pessoas. As relíquias de Santa Bárbara estão na Catedral de São Volodomir, em Kiev, na Ucrânia. E lá estão as relíquias que, segundo a tradição, são de Santa Bárbara. E desta história desta mulher, nós podemos tirar várias lições. A primeira, em uma sociedade em que a mulher não tinha importância, em que a mulher era menosprezada, em que a mulher não tinha seus direitos reconhecidos, aquela mulher, Bárbara, afirma-se como cristã, dá testemunho da fé, indo em contradireção àquela sociedade e mostra a força que a mulher tem, a força de dar testemunho da fé sem medo. Segundo, que Jesus Cristo, a fé cristã que nós recebemos hoje, não pode ser tomada de jeito nenhum de ânimo leve. Nós, às vezes, tomamos o cristianismo, o catolicismo, como um dado adquirido, porque muitos de nós crescemos e vivemos em locais onde há liberdade de religião, há liberdade de professar-se o culto. Mas para que nós atingíssemos este nível nas nossas localidades onde nós vivemos, uma grande história de perseguição que continua até os dias de hoje, pois em muitas partes do mundo, muita gente é sentenciada à morte por professar a fé cristã, aconteceu, ou seja, foi acontecendo perseguições até que se atingiu este nível que nós temos nos nossos países. Mas não em todos. Então que nós possamos, no dia de hoje, rezar de modo especial pelos cristãos perseguidos, darmos a Deus ação de graças por, através dos santos e através das tradições e através do que permanece dentro do coração dos cristãos
E fico pensando, e parei aqui um instante, fico pensando que desta história, que nem tudo é capaz de ser comprovado, o que o povo se atém em seu coração realmente é o testemunho, a fortaleza desta mulher. E me impacta realmente que até hoje, tantos séculos depois, o testemunho de Bárbara ainda vive em nosso meio. Uma santa que é reverenciada por nós católicos, pelos ortodoxos e outras denominações, que olham para ela, para esta mulher, como modelo, como seta, como sinal que aponta a Jesus Cristo, nos dizendo que, por aquele que deu a vida por nós, devemos dar tudo, inclusive a vida aqui na terra, para alcançarmos a glória do céu. É verdade que em muitos lugares hoje, correr o risco de vida onde nós vivemos agora, em paz, digamos assim, professar a fé, não aconteça. Mas todas as vezes que nós contrariamos a nossa vontade, todas as vezes que afirmamos com o nosso viver a fé que professamos, contrariamos e morremos um pouco. Todas as vezes que nós nos reconciliamos com Deus, todas as vezes que vamos à confissão, pedimos perdão dos nossos pecados e saímos com verdadeiro propósito de emenda, morremos um pouco. Morremos um pouco para o mundo, morremos um pouco para nós mesmos, mas nascemos um pouco mais para a vida eterna. Que Santa Bárbara interceda por nós, que interceda pelos bombeiros, uma vez que ela é padroeira também dos bombeiros, alguns lugares a tem como padroeira dos bombeiros, nos proteja de todos os males, seja o maior mal a perda da fé. Que ela interceda por nós, agora e sempre. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.